Bom dia. Bom, começo de semana é sempre difícil e traumático, sobretudo quando já estamos em férias, não é? Embora o tempo pareça não estar a corresponder. Bom, já percebeu? Estamos no dia 8 de julho do ano da graça de 2019 e isto é a edição diária de A Cor do Dinheiro. Numa semana que promete ser recheada porque a campanha eleitoral, como já percebeu, está a aquecer. Bem, eu julgo que desse lado está tudo bem com som e imagem. Vamos proceder com a maior rapidez ao início do programa de hoje, porque temos aqui muitíssima coisa em agenda, aliás, como é tradicional. Então, por onde é que vamos começar? Pelo nosso tradicional período antes da ordem do dia. Porquê? Olha, eu não sei se já reparou, mas as eleições europeias deram uma súbita febre aos partidos e aos políticos em direção ao clima, ao ambiente. Hoje em dia, toda a gente fala em ambiente, toda a gente fala em clima. Eu registrei com alguma piada o facto de os nossos queridos amigos do Bloco de Esquerda terem vindo propor, no fim de semana, a criação do Ministério da Ação Climática. Daqui a pouco inventa-se Ministérios das Casas de Banho também, ou então dos mercados, outra coisa qualquer. Assim como o LIVRE, também li ontem. Eu não sei muito bem o que é o LIVRE, mas enfim, como é que eles distinguem. Vou-lhe dar um conselho. Leia um bocadinho de Alexis Tocqueville. Há um momento das suas obras em que Tocqueville, quando fala do sistema partidário em França, dizia que era preciso a subtileza de um teólogo para perceber a diferença entre os vários partidos em França. E eu acho que em Portugal nós temos exatamente o mesmo defeito. Aliás, é um problema latino. Não sabemos muito bem porque é que existem certos partidos, a não ser para glorificar o ego das pessoas que os comandam. Mas dizia eu, o LIVRE também veio dizer no fim de semana que quer as questões climáticas na ordem do dia. Já percebeu onde é que está o problema, não é? Também vai ver que daqui a pouco o PCP, o PSD, o PS também já veio com a história das ações climáticas, não sei das quantas, já veio levantar essa questão nas suas jornadas. Toda a gente se acorronou, não é? Não tem outro termo, com o que aconteceu nas eleições europeias e com o crescimento do PAN. E, portanto, já perceberam que a malta mais nova, inclusive a gente que não tem qualquer orientação ideológica, está muito preocupada com as questões do clima e, portanto, toca de meter tudo agora na agenda dos partidos em matéria de clima. Quando isto começa a acontecer é que eu menos acredito neles. Mas, enfim. Diz o meu jornal, em manchete, acho que é na manchete que diz, deixa-me lá ver, aqui está, economia, exatamente. O negócio diz hoje em manchete que o mercado antecipa taxas negativas no crédito até 2024. Bom, você dirá, está bem, mas é uma antecipação, o que é que se quer dizer? É muito simples. Os mercados os investidores, os mercados são investidores, formam expectativas em relação ao futuro. Normalmente é o futuro de curto prazo, mas aqui neste caso concreto o que mais surpreende é o facto de isto estar a ser projetado até 2024. Repare como nós estamos em 2019 ainda. Ora, o que é que isto significa? Uma completa inversão da lógica do mercado por causa do risco, não é? E o que isto antecipa, e quer dizer, é que os mercados estão à espera que a política de baixas taxas de juros, estímulo ao consumo por parte do BCE, nós falámos disto aqui na semana passada, para mim é um aspecto preocupante desta história toda, se mantenha nos próximos anos, e neste caso é nos próximos 5 anos. Eu acho que os bancos e as famílias, não todas as empresas, mas os bancos e as famílias, vão ter de reformular o seu conceito de como se trabalha neste mercado. Os bancos, por causa do emprestar a valor muito baixo e ter taxas de juros de zero, ou provavelmente um dia destes vamos ter taxas negativas também. As famílias, porque, repare, veja só o sufoco de uma família tradicional que tem receio de fazer investimentos mais especulativos e cujo destino principal das suas poupanças são depósitos a prazo. Ora, imagina o que é esta família que para ter uma remuneração de juros superior a 1 euro precisa de investir mais 6.770 euros em depósitos a prazo. Imagina o sufoco que é. E, portanto, a reinvenção, e isto é que eu acho que os bancos não estão a ver, os bancos precisam de fazer um esforço para convencer as pessoas
a reorientarem as suas prioridades de investimento. Infelizmente não estou a ver isso. E nos casos em que estou a ver fazê-lo mal. Não é? As pessoas que, sobretudo as pessoas com menos literacia financeira, precisam de informação e precisam de ajuda nesta área. Não estou a ver os bancos a fazer isto. É pena. É uma oportunidade de negócio, curiosamente. Bom, então vamos lá voltar à nossa agenda e ao período de ordem do dia. E atenção, eu ia de voltar a esta questão do crédito. Hein? Isto para mim é das coisas que mais me preocupa e, portanto, como já percebeu, é um assunto recorrente aqui na Cor do Dinheiro e é por causa disso que eu ia de voltar a esta questão no futuro. No fim de semana, um aspecto positivo, Portugal passou a ter mais 3 sites, /monumentos, ou o queira chamar, que pertencem ao património mundial classificado pela Unesco. Só podemos bater palmas a isto. Convento de Mafra, Bom Jesus em Braga e o Museu Machado de Castro, que é um museu que muita gente não conhece, infelizmente, apenso à Universidade de Coimbra. Vale a pena visitar qualquer um destes sítios, não só o Convento de Mafra, bem como o Bom Jesus. Espero que esteja preparado fisicamente para subir aqueles que da última vez que fiz aquilo salvaram mais de 600 degraus, ainda devem ser, e também o Museu Machado de Castro. A cultura, como muito bem percebeu o Álvaro Cobões, da Everything is New, é uma área de negócio e não é nada nenhum mal nisto. Vale a pena pensarmos nisto porque a cultura é sempre entendida como uma coisa de o subsídio de aba 4. Nós temos coisas muitíssimo boas em Portugal, como estas classificações comprovam, já são 17 os sites classificados pela Unesco em Portugal, é belíssima informação, mas nós não tiramos o devido partido delas. Portanto, era bom que olhássemos para isso, passássemos a olhar para isto de outra maneira. E, nomeadamente, colocarmos isto no roteiro obrigatório da nossa venda de imagem e do nosso marketing que nós fazemos para o mercado do turismo. Último ponto deste período de ordem do dia. Afinal, já não foi só mais os apartamentos e mais uns ativos financeiros. Parece que os bancos também já penhoraram títulos da coleção Berardo. Bom, isto começa a compor-se, não é? Já percebeu porque é que Joe Berardo, de repente, deixou de ser gozão, mal educado e sem tino na língua, para um indivíduo que escreve uma carta à la Calimero. Já percebeu? Está borrado de medo. Perdoa-me a expressão. Bom, mas é caso para dizer que só se pode queixar de si próprio. Porque nós, portugueses, que já pagámos uma parte daqueles buracos que ele deixou, temos o direito de ver os tribunais tratarem-nos com decência. E tratarem-nos com decência aqui é esperar que os tribunais façam justiça para que nós não nos sintamos injustiçados, passa a redundância, pelo facto de andarmos a meter dinheiro nos bancos à conta de buracos que alguns empresários deixaram, entre os quais o nosso querido amigo Joe Berardo. Bom, vamos lá então à agenda principal. Eu gostava, um dia deste, juro mesmo, gostava de deixar a saúde de lado. Porque a saúde, primeiro porque chateia as pessoas, incomoda as pessoas, estou a lembrar às pessoas problemas que elas sentem no seu dia-a-dia, mas porque a saúde é uma coisa tão séria e não parece estar a ser tratada de forma séria pela nossa classe política. E gostava de deixar isto de lado porque isto é propenso a populismos, como todos nós vemos neste momento, cada vez que se fala de saúde. E, portanto, gostava mesmo de deixar isto de lado. Não consigo, infelizmente, porque cada vez que ouço a Ministra da Saúde, e falarei de uma entrevista que ela deu a seguir, no terceiro ou quarto ponto, já não me recordo, terceiro ponto, sim, mas porque o nosso querido Ministro das Finanças, ou contabilista mor, como eu lhe costumo chamar, Mário Centeno, deu uma entrevista no fim de semana ao Jornal Público, onde diz muita coisa, inclusive uma coisa inacreditável, uma pessoa que parece não estar a ver nada à frente, que é, quando gerávamos déficits, os serviços públicos não eram melhor. Bom, isto é a conversa marxista, /socialista, que a conversa que os déficits são o significado de meter dinheiro na economia e as coisas melhoram. Nunca foi assim. Portanto, Mário Centeno escusa de vir dizer isto, porque isto não é um lema da direita, nem é um lema dos liberais, nunca foi o meu lema. Eu sinceramente até acho que o Estado funciona melhor quando raciona despesa. O problema do Estado racionar despesa é que não pode fazer aquilo que fez durante a Troika, não é?
e que está a fazer agora, que é cortar eito. Não pode ser. E não me venham dizer que neste momento não estão a cortar eito, porque estão. Mário Centeno, com aquele objetivo de eu seguro o déficit, eu vou ter um superávit, vou sair daqui por cima, está a conter despesa de forma artificial. Isto é que não pode ser. Você dirá, está bem, você durante o período da Troika apoiou aquilo. Não está a perceber. Durante o período da Troika não havia dinheiro. E quando não há dinheiro, e eu recordo isto, porque ainda hoje me escreveu um médico, aliás, que transpira ideologia por todo o lado, com a conversa de que não sei o quê, durante o período da Troika cortava os salários. Ó meu amigo, quando a Troika aqui chegou, havia 300 milhões de euros nos cofres do Ministério das Finanças. Sabe o que é a sua caixinha em casa para pagar a despesa? Imagine você acordar um dia, vai à sua caixa em casa, percebeu? E encontra lá 300 euros para pagar despesas de 3 mil euros. Percebe? Quando você não tem dinheiro, como passou durante o período da Troika, não há nada a fazer. Vão cortes a eito. Aconteceu com o Dr. Mário Soares em 83, aconteceu com o Dr. Mário Soares em 75. Exatamente a mesma coisa. Não me venham com tretas ideológicas. Cortar salários não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com emergência. Nenhum idiota que chega à política ou ao governo quer cortar salários, nenhum, porque sabe que vai perder votos com isso. Portanto, acabem lá com essa tanga. Bom, mas voltemos a Mário Centeno. Mário Centeno, o que está a dizer é, se eu despejasse mais dinheiro da economia, os serviços públicos não tinham necessariamente mais qualidade. Pois não. O problema aqui é que não é um problema de qualidade, é um problema de emergência, não é? Porque o que está a passar na saúde tem a ver com cortes. E não é apenas com a redução das 40 para as 35 horas. Tem a ver com cortes. A história de não haver médicos obstetras tem a ver com contenção orçamental. Rigorosamente mais nada. Bom, mas voltemos à entrevista de Mário Centeno. Porque, a certa altura, na saúde, ele diz assim, nós temos excessiva capilaridade no setor da saúde. Eu gosto muito destes termos. Excessiva capilaridade. Estão a ver um sistema com ramificações por aqui abaixo. Isto é conversa de economias / idiotice. O que o Sr. Ministro das Finanças devia ter dito ao país, de forma clara, como eu vou dizer aqui, com linguagem de cidadão comum, do Zé da rua, devia ter dito assim, temos hospitais a mais. Temos hospitais ecos espalhados por aí fora. O que nós devíamos fazer é centralizar alguns hospitais e muitas valências em unidades cada vez maiores. Isto qualquer bicho careta da rua sabe, não é? O Dr. Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão, há 3 programas do Think Tank que andam a dizer a saúde precisa de escala, precisa de hospitais grandes, a abranger um número grande de utentes para ter também um número suficiente de pessoas, de meios, que vão racionalizar a gestão dessas mesmas necessidades. Ora, o Dr. Centeno tem medo de dizer isto. Porquê? Porque no passado houve o Sr. Correia de Campos, que agora anda também muito esquecidinho da vida, não é? Que andou a fechar maternidades e muito bem, e andou a fechar urgências muito bem, e depois já corronou-se. E o Sr. José Sócrates também, que era Primeiro-Ministro, e pô-lo na rua. E foi chamar aquela inefável Ana Jorge, não é? Que não percebe nada de saúde. Portanto, o Dr. Centeno não esteve no sítio para dizer isto. E vem com aquela coisa do racionalizar hospitais porque há aqui excessiva capilaridade. É verdade. É preciso explicar isto aos portugueses. Eu recordo-me, quando foi do tempo do Dr. Correia de Campos, olá fofinhos, ele é socialista, o governo era socialista, e olha, guess what? Eu fui uma das pessoas que o apoiei. Aliás, ele já me agradeceu isso em privado, inclusive, posso estar à vontade para dizer isto, porque na altura eu apoiei-o. Porque havia maternidades a mais. Havia maternidades em qualquer esquina. O português tem um defeito. Quer um serviço público à esquina e quer uma maternidade, um hospital em cada bairro. Não pode ser. Dr. Centeno devia ter dito isto com estas palavras. Não o disse na entrevista ao público. Bom, agora, mas eu já lhe expliquei o que quer dizer. Agora, pergunta seguinte. Isto resolve o problema? Não. E é aqui que o Dr. Centeno está a mentir. Com todos os dentes que tem na boca. Porquê? Porque estas racionalizações de recursos, estas centralizações de saúde e dos hospitais e dos serviços de saúde não se resolvem de hoje para amanhã. Ou seja, não é com um decreto a dizer assim, eu vou acabar com o Hospital da Estefânia, com a Maternidade Alfredo da Costa, vou criar um Hospital de Todos os Santos, ali na Zona Oriental de Lisboa, que me vai custar uma fortuna,
Mas eu vou juntar lá todas as valências destas áreas todas. E, portanto, vamos centralizar aquilo ali. Eu vou ter melhor resposta para os utentes, eu vou ter mais recursos e vou tornar essa gestão de recursos mais eficiente. E isto faz sentido. Agora diga uma coisa, desde o momento que você anuncia até à sua concretização, demoram quantos anos? Mais. Este processo, o hospital nem sequer está pronto. Este processo de implementação, convencer os médicos, convencer enfermeiros, convencer funcionários, convencer os stakeholders de saúde, isto leva muito tempo. É preciso um debate, é preciso políticos com coragem para virem dizer isto ao país. E depois discutir, e depois em consenso implementar. Diga-me uma coisa, você acha que existe consenso na saúde? Não existe, não nos andemos aqui com tretas. Veja o Bloco de Esquerda e a pancada do acabar com os PPP, quando sabe que as PPP são uma benção para o Estado, na poupança de recursos, na qualidade da prestação de serviços de saúde aos utentes, percebe? É este o drama. O doutor Centeno não respondeu a isto. E mais, sai-se com outra demagogia. Pois, isso fica à próxima legislatura. Pois é, doutor Centeno, como eu percebo, não é? Se você fizesse isso agora, pumba, lá ia uma discussão do caraças, não é? Acabava-se a geringonça, acabava-se o PCP e o Bloco de Esquerda, o PSD e o CDS atiravam-se ao ar e isto era um sarilho. E lá se ia, de certeza, a maioria absoluta do PS. Bom, está a ver qual é o nível de discussão em Portugal. Isto não existe. Está a ver porque é que nós somos pobres. Está a ver porque é que nós temos um problema grave com o Estado e com os serviços públicos. Está a ver porque é que nós temos um problema grave com a gestão da saúde. É por estas razões. Porque você tem políticos que não têm coragem de dizer as coisas. E tem políticos que não sabem convencer o país que estas mudanças e estas revoluções, porque isto é uma revolução. Na saúde nós precisamos de uma revolução. Deixemos lá a pancada do pai do SNS, não sei quantos. Isto já não tem nada a ver com 79, quando aquele senhor criou aquilo. Já agora só uma coisa. A malta tem mania de chamar os pais do SNS ao António Arnoux. Olha, eu só quero lembrar uma coisa. Paulo Mendes diz alguma coisa? Bom, Albino Oroso diz alguma coisa? Não eram necessariamente gente de direita, ok? Eram pessoas com preocupações sociais. Olha, estas pessoas são algumas daquelas que ajudaram a fazer o SNS. Porque o SNS não é só o que ficou feito na lei. O SNS foi depois a sua implementação. Estas pessoas convém que sejam lembradas também. Bom, já agora, porque ainda estamos no âmbito da entrevista de Centeno, Dr. Centeno voltou a insistir uma tanga, porque é uma tanga, não tem outra expressão isto, de que o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, está melhor hoje do que estava em 2015. E isto é uma mentira. E a prova disso é todos os problemas que nós estamos a ver. E agora vou saltar para a segunda, que tem a ver com a entrevista da senhora Marta, quase temido, que ninguém a teme, não é? Já, à SIC. Já agora só um pormenor. Você sabia que este fim de semana as urgências da maternidade de Portimão fecharam por falta de profissionais. Então as gravidinhas de Portimão, Deus as ajude, fazem 70 km a correr de Portimão para o Hospital de Faro. Ok? Bom, mas como já alertou o bastonário da Ordem dos Médicos na semana passada em relação a Lisboa, imagine, sai alguém de Alfredo da Costa, vai para Santa Maria. Santa Maria tem camas para aquilo. Bom, aconteceu já no Hospital de Faro. As grávidas vão para o Hospital de Faro, fazem 70 km, ok? Bom, você dirá, está bem, mas porquê é que precisam de uma maternidade em cada esquina? Espera aí, então porquê é que fizeram uma maternidade no Hospital de Portimão? É para convencer as grávidas que tinham lá uma maternidade e deixa de haver? Bom, mas agora veja só, há uma grávida que vai para o Hospital de Faro e como o Hospital de Faro já não tem condições, chuta uma senhora para Évora. Faça lá as contas, à distância entre Faro e Évora. São 230 km pela minha contagem, conheço bem o trajeto. Bom, diga-me uma coisa. Isto faz sentido? É isto que o Dr. Centeno está a referir? Bem, eu acho que o Dr. Centeno está a fazer um esforço muito grande para o PS perder a maioria absoluta. Ou melhor, não chegar à maioria absoluta. Eu só tiro esta conclusão. Porque, repare, ele e a Marta quase temido passam a vida a dizer isto está melhor agora, está a ver? Tem mais de 2.000 pessoas e tem mais recursos. E depois esquecem, espera aí, mas eu baixei das 40 para 35 horas. Espera aí, mas eu não contratei médicos suficientes. A Marta temido, na entrevista à SIC, às tantas vira-se para o Rodrigues de Carvalho e diz assim, e tal, não há falta de obstetras. Aqui há umas semanas havia falta de obstetras. Bom, não há obstetras até no Serviço Nacional de Saúde. Ao que o entrevistador, muitíssimo bem, vira-se para a senhora e disse, pois, mas isso é um problema seu, não é? Porque a senhora aqui é que está a representar o SNS. Está a ver?
Qual é o drama aqui? Aqui é que o Dr. Centeno, depois, a realidade despende do Dr. Centeno e a Ministra, que é, não há obstetras nos hospitais públicos porque eles não têm autonomia, porque lhes cortaram verbas e não autorizaram a contratação de outros médicos. Venham-me explicar, então, como é que isto está melhor do que 2015. E eu acho que o Dr. Centeno não frequenta hospitais públicos, de certeza. O Primeiro-Ministro também não. Aliás, pelos vistos, a mulher do Primeiro-Ministro está a ser tratada no hospital privado. Eu gostava muito. Eu não tenho nada contra os políticos irem tratar o hospital privado. Nada. Inclusive a gente do Bloco de Esquerda do PCP não tem nada. Acho que até é bom. Quando eles forem lá, percebem a qualidade daquilo e já não querem ir para outro sítio, a não ser que sejam coisas muito urgentes e graves, que normalmente a urgência de um hospital público é insubstituível. E já agora uma coisa, eu não estou a fazer apologia de uma coisa ou outra. Estou a dizer que isto se complementa. Mas era bom que estas pessoas que não conhecem as urgências dos hospitais públicos, a não ser passear lá, quando vão fazer visitas, e depois os diretores dos hospitais mandam dar tudo naquele dia, tirar as macas e DEBA 4 para os políticos não verem e não aparecer na televisão, eu acho que estas pessoas deviam frequentar os hospitais públicos. Dr. Centeno, Marta Temido, Primeiro-Ministro, a mulher do Primeiro-Ministro, deviam frequentar hospitais públicos e ver como é que ele funciona. Podia ser que não dissessem os disparates que andam a dizer. Bom, isto é grave porque eu já nem me preocupo com questões de eleições, embora eu tenha a certeza neste momento que se isto continuar assim, o PS pode dizer adeus, can kiss goodbye, à maioria absoluta. Porque esta coisa que aqui está, de insistir que isto está melhor no SNS do que estava em 2015, é uma estupidez. E a prova disto é que, afinal, nem com os cortes da Troika, isto conseguiram pôr isto a um ponto tal a que está hoje em dia. Portanto, se quiserem continuar neste início, meus queridos, insistam. Pode ser que percebam o que é que vai acontecer em outubro. Digo eu. Bom. 21 minutos. Bom, vou deixar a questão das admissões no PSD para outro dia. Já começou a confusão no PSD, é normal. Vou só pegar um problema, que é assim... O Dr. Centeno, não contente com falar sobre o Sistema Nacional de Saúde e elogiar coisas fantásticas no Sistema Nacional de Saúde, mais o que ele dá a fazer nas finanças públicas, ainda se foi meter no programa do PST. Eu vou dizer uma coisa, perguntas que já me fizeram aqui, porque é que você até agora não comentou o programa do PST? Por uma razão muito simples, não o li. E mais, porque aquilo que já vi, há coisas que não me soam bem. E, portanto, não quero falar sobre isto sem analisar com cuidado. Estava a ser injusto, estava a ser incorreto, estava a passar uma informação errada para esse lado. E, portanto, vou-me documentar muito bem, porque há críticas sérias que eu tenho que fazer àquilo, e antes de fazer as críticas, quero também ouvir quem é que esteve por trás daquilo, neste caso, o professor Joaquim Miranda Sarmento, que é uma pessoa que, como você sabe, que eu já elogiei aqui várias vezes. E, portanto, é uma pessoa em que eu tenho confiança do ponto de vista técnico e do ponto de vista intelectual, de seriedade. E, portanto, prefiro documentar-me antes de poder vir aqui falar sobre o assunto. Bom, quanto às demissões no PST, e outra coisa, que é a história da condição do erguido do Dr. Azeredo Lopes, ex-Ministro da Defesa, eu vou voltar a isto amanhã. Bom, quero agradecer-lhe a sua paciência, dizer-lhe que esta semana vamos ter o tradicional Think Tank e dizer-lhe também que amanhã às 8 da manhã eu estarei aqui. Para o final fica o pedido de sempre, às 1.200 pessoas estão em direto, coloquem um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, até amanhã às 8.